Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E sejam bem-vindos ao Bebel no Divã. Vocês sabem, toda sexta-feira eu trago um assunto diferente, né, pra gente falar. Mas se você pulou aqui por conta do título, não conhece de fato o meu canal, eu faço um convite para você se inscrever, porque aqui também tem um intuito de previsões através do tarô, aconselhamentos, né, guianças espirituais. E essa série é para dar uma complementação às leituras, trazer assuntos esclarecedores que eu gostaria que alguém tivesse me falado até hoje, em todas as áreas. Vamos lá? O título, ele é marcante, né? E acredito que para quem aqui é meu seguidor já, talvez nunca imaginou que uma pessoa que dá tantos conselhos, né, que é tão sabichona das coisas, sofre de um transtorno. Sim, pessoal, eu tenho um transtorno alimentar, vulgo anorexia nervosa e bulimia. E eu até coloquei no título como eu estou lidando, porque eu também não sei em qual patamar eu estou nessa caminhada com o transtorno. Então esse vídeo, ele não tem pretensão nenhuma de eu pregar nada, apenas contar um pouco mais da minha história e dar as mãos, me unir com garotas, mulheres, meninas e meninos também, que sofrem também do mesmo. Esse vídeo vai ter duas partes. Essa primeira parte eu vou contar um pouquinho mais, vai ser um relato, e a segunda parte vai ser literalmente como que eu gostaria de ter sido abordada ao longo desse tratamento. Bem, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que 5% da população brasileira sofre de transtorno alimentar. O que seria os transtornos alimentares? Primeiro, anorexia. Segundo, bulimia. E terceiro, compulsão alimentar. Em média, 10 milhões de pessoas sofrem disso. E aí você deve estar se questionando, aonde está todo esse pessoal? Eu não vejo. Porque é uma doença que ainda não é muito falada até no campo médico, até no campo clínico da coisa, e muitas pessoas que sofrem não falam, porque o transtorno alimentar, ele é pautado e baseado no segredo e na omissão. Porque nós também estamos falando que a nossa sociedade, ela cultua o corpo magro / esquelético. Então, muitas das vezes, pessoas que sofrem disso acham que estão fazendo nada, que estão bem, que são normais. E essas pessoas são de 9 a 18 anos. 80% são mulheres. Bem, meu transtorno alimentar, ele se iniciou quando eu tinha 11 anos de idade. Atualmente, eu tô com 25 anos. Então, desde os 11, eu venho lutando. Tem momentos que são mais difíceis, outros momentos são menos difíceis. É uma doença que você tem que ter muita paciência. Eu praticava balé clássico desde os 7 anos de idade. E aos 11 anos eu já estava numa rotina de treinos mais puxada, voltada para competições, voltada para audição. E aos 11 eu fiz a minha primeira audição em uma grande escola aqui no Brasil. Fui selecionada, né, na primeira seletiva, eu tava ali fazendo audição com meninas de 17, 18 anos, né? Então, obviamente eu não passei e eu não soube lidar. Eu lembro que tudo começou ali, não que essa audição foi o causador maior, né, de desenlaçar, porque talvez se eu não fizesse balé, fizesse outro tipo de esporte, outro tipo de coisa, outros estímulos também poderiam desencadear, essa é a minha opinião. Porque eu já escutei muito ao longo desse tratamento, muitas pessoas que não sabem da minha história. Ah, se não fosse balé, você não teria isso. Essa doença, ela não funciona nesse mecanismo tão simplista de pensar. É isso, então você tem isso. Você fez isso, então consequentemente é isso. O famoso preto no branco. Então nessa audição eu lembro que eu falei, eu não sou boa o suficiente, porque se eu fosse boa o suficiente, eu passaria. Talvez se eu fosse mais magra, talvez se eu tivesse mais técnica, talvez se eu fosse mais magra eu seria aceita. Isso foi esculpindo, uma coisa ali, outra aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, outra aqui. E a maturidade que eu tinha naquele momento, eu acabei desenvolvendo a anorexia. Na virada dos meus 12 aos 13, eu já comecei com aquilo que nós chamamos de dieta restritiva, rotina de exercício físico pesado
eu acabei ficando uma pessoa fraca, sem energia. E hoje vendo também, pra mim, a minha depressão ali, ela já começou. E pessoal, eu tenho depressão. Eu tô rindo pra não chorar. E por que eu tô falando de depressão? Porque pra mim, a depressão sempre andou junta do distúrbio alimentar. Então, aos 13 anos, eu tive, de fato, a minha primeira crise. O que eu considero crise pro meu caminho? Aonde eu emagreci uma quantidade o suficiente, o qual eu tive que ser afastada das minhas atividades, porque eu não estava em condições de fazer o básico para me manter de pé. Então, nessa primeira crise, eu já comecei a fazer o uso de antidepressivo, comecei ao psiquiatra, parei de fazer balé, minha família achou melhor eu parar com aquilo, para eu respirar e ter um tempo para mim. Emagreci 7 quilos, então assim, uma raiva muito grande, né? Porque eu sempre fui uma pessoa cheia de raiva, porém é uma raiva que eu internalizava. Eu não era essa pessoa que ia lá e falava, muita dificuldade com a fala, eu acho que é por isso que eu precisava de dançar tanto. Muita vergonha do meu corpo, não usava calça jeans, quando usava calça jeans eram calça jeans largas, né? E todo mundo me zoava porque eu usava aquelas calças jeans de homem, porque eu não queria que as voltas do meu corpo ficassem evidentes. Nessa época eu comecei eu não sei se isso existe mais, eu espero que não, mas era uma plataforma de garotas que sofriam também de anorexia nervosa e elas postavam fotos delas, pareciam esqueletos, e eu ficava ali horas e horas do meu dia olhando aquele blog, aquilo, e ficava me comparando e falava, olha como eu não estou magra, olha como meus ossos não estão aparecendo. Deve ser absurdo para vocês escutar isso, mas eu tô querendo trazer para vocês a visão de uma pessoa que sofre de anorexia. Então é o famoso caso, eu me olhava no espelho e não me achava magra o suficiente. E para vocês entenderem, muitas das pessoas que sofrem de transtorno alimentar, vulgo anorexia ou anorexia nervosa, são pessoas que têm uma disfunção cerebral, visual, que realmente elas não conseguem enxergar na mesma proporção do que o reflexo está entregando. Então, quando a pessoa fala, eu não me vejo magra, é porque genuinamente essa pessoa está falando a verdade, porque é uma disfunção visual. Porque a pessoa está falando aquilo, porque aprendeu que tem que falar isso, ou porque a pessoa quer atenção, nada disso, gente. É algo biológico, socialmente criado também. Via de blusa de frio, podia estar o calor que for, mas eu sempre morri de vergonha. Até hoje ainda é um processo forte pra mim, assim, mostrar os meus braços. Eu sempre acho que eles são desproporcionais ao meu corpo. Meu rosto, eu tinha muita vergonha do meu rosto por conta, minhas bochechas, o pessoal vai falar, nossa, olha como... parece que eu estava com um inimigo oculto, que todo mundo estaria me julgando, só que na realidade era eu própria que estava criando esse mundo. Tantas coisas pesadas que você começa a falar pra você mesma, que você não é suficiente, que você é uma porca, que você é suja, que você não tem valor nenhum, porque se talvez você fosse mais magra, talvez você seria mais aceita. Talvez na época, o que eu pensava? Talvez se eu fosse mais magra, os meninos iam me dar, os meninos queriam ficar comigo, né, me achariam atraente. Talvez se eu fosse mais magra, talvez eu poderia ser mais reconhecida, né? E todos os tipos de xingamento possível eram assim, não eram coisas de semanas, todos os dias, todas as horas do dia, em todos os dias do mês. E é uma lavagem cerebral que essa doença ela vai te corroendo, e aí você realmente começa a acreditar que você é esse pedaço de lixo. Então isso fez um buraco grotesco na minha autoestima, que hoje, dia por dia, eu também venho trabalhando para sanar um pouco esse profundo buraco que essa doença deixa. A minha segunda crise foi quando eu estava na virada dos 17 anos para os 18. Quando eu tive uma grande quebra da dança na minha vida, fui morar em São Paulo, viver do balé profissional. E aí cheguei lá, vi que não era nada daquilo, não condizia com os meus valores, e aí eu voltei para a cidade do interior onde eu morava, totalmente negando o meu lado artístico e falando que eu não queria mais ver balé, dança, arte na minha vida. E aí eu me meti em cursinho, e aí eu fui me perder, depois eu demorei 4 anos para me achar de novo.
Quando eu voltei de São Paulo, foi aí que a segunda crise começou. E nessa segunda crise, eu perdi 25 quilos. Eu cheguei a pesar 40 quilos, meçando 1,78 m. Teve um dia que eu não consegui levantar da cama por conta que as minhas pernas estavam muito fracas. E só foi esse dia, eu precisei chegar nesse ponto de tanta rigidez, de não conseguir me levantar, para ir realmente, me vem uma cosquinha na mente e falar, acho que não tem alguma coisa certa. Porque desde então, eu não encarava, não tinha essa consciência que eu tinha uma doença. Para mim, era uma maneira de ser. Então, assim, eu achava que isso era um lifestyle, né? E não via realmente isso como uma doença. Mais uma vez, a negação. Eu vivia de café, chiclete, e o pouco que eu comia, que era folhas, alface, rúcula, tudo, eu já me sentia muito culpada. E eu comecei a provocar o vômito, que é a famosa bulimia. Fiquei 6 meses nessa toada, fazendo uso de laxantes. E quando você negligencia muito alimento para o seu corpo, vai chegar uma hora que a conta vai chegar. E chegou. Depois desses 7 meses, o meu corpo estava totalmente desnutrido, sem nutriente nenhum, na beira realmente de vir a falecer. E eu desenvolvi a compulsão alimentar. E aí eu já fui para o outro extremo. E eu usava nessa segunda crise muito negar a comida como uma maneira de me castigar. Se você fosse uma bailarina melhor, se você tivesse se esforçado mais, se você fosse mais magra, se você não sei o que, se você aquilo, tudo daria certo. Então eu não mereço nada nessa vida. Eu não mereço o prazer, porque eu não faço por onde. Sério, eu falava assim, eu tenho que me fuder, porque tudo que eu tento, nada dá certo. E é um umbral que você vai entrando, é um lugar, né? E nessa segunda crise, eu perdi amigos, eu perdi tudo, eu perdi a confiança, eu vivia mentindo, né? Porque eu tinha que mentir para manter essa doença. Um dia, a comida na alça da blusa, sabe? Eu escondia. Então ela virava pra trás, eu escondia. Ela virava pra trás, eu jogava no chão. Eu escondia, não. Ou quando realmente ela percebeu essa minha tática, eu comecei a fazer coisas que eu não vou falar tudo pra vocês não acharem muito pesado, mas eu ia pro quarto e vomitava, aonde dava pra vomitar. E escondia o vômito ou alguma coisa assim. Porque eu era proibida de ir ao banheiro sozinha. Eu sempre tinha que ir ao banheiro acompanhada, porque eu poderia escovar os dentes, provocar o vômito, eu poderia fazer xixi, tomar banho, mesma coisa. Para vocês entenderem mais ou menos o mecanismo de como funciona, é como se você comeu uma bomba que ela vai estourar em 2 minutos. Não te dá aquele desespero, meu Deus, vai explodir, eu vou morrer, esse negócio. Que eu vou fazer? Sabe, te dá esse estado de ansiedade, essa crise. Então me dava muitas crises de ansiedade ao colocar o alimento na boca, porque eu já imaginava que eu iria engordar, que eu ia de novo entrar naquele corpo de fracasso, aquele corpo gordo, aquele corpo nojento, onde eu não consegui nada, onde, enfim, eu passei muitas tristezas por ser gorda daquele jeito. Então, pra mim, era a comida, né? Era a comida que me mostrava isso. Então eu queria tirar aquilo de mim. E como que uma pessoa dessa tem amigos, tem uma rede de apoio? Porque a anorexia e a bulimia, elas começam a colocar você em cativeiro. É um cativeiro interno, já é um cativeiro interno, mas é um cativeiro também material, da vida real mesmo. Eu perdi o contato com todos, não queria sair porque a comida, ela é um ato social. Também não conseguia por muito tempo ficar em um ambiente, porque como eu fazia muito uso de laxante, eu vivia constantemente com cólica. Então, eu vivia no banheiro. Em 2020, com a pandemia também, veio a minha depressão. E aí, depois da depressão, eu percebi a anorexia vindo novamente. E essa foi a última crise. Eu resumi nessas 3 crises, mas entre elas teve outras microcrises entre essas. Essa última crise que eu tive, pelo fato de ter uma rede de apoio maior,
de estar com profissionais que eu confiava mais, porque tem uma coisa, os profissionais da minha cidade, que é interior de São Paulo, uma cidade relativamente pequena, nenhum profissional da medicina, da psicologia, é preparado para pegar esse tipo de caso. Então, além de ter que lidar com os meus monstros internos, eu também tive que lidar com muita ignorância de profissionais e também de familiares e próximos. E aí não tem emocional que aguente, né? Muito falada, muito estudada. Sim, existe pessoas especializadas nisso, mas até nós que sofremos de anorexia, bulimia, distúrbio alimentar, compulsão alimentar, a gente não fala porque vem muita vergonha. O fato de eu estar com profissionais mais dedicados, que eu me sentia confiança, e estar vivendo outro processo da minha vida, mais maturidade, eu tive uma crise mais confortável, né? Não que ela foi leve, nunca é. Mas foi nessa última que eu aprofundei muito, muito, muito. Eu acho que eu nunca meti tão perto as minhas feras. Eu acredito que por ter olhado tão de perto, talvez me deu essa confiança de vir aqui e de falar pra você que também sofre do transtorno alimentar que você não é essa doença. Essa doença não é você. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais forte. Essa doença, ela não te caracteriza. É possível ter uma vida fora do transtorno alimentar. Você pode, igual eu, levar junto, né? Tem dia ali que acerta, tem dia que não acerta, mas é possível sim ter uma vida feliz fora dessa doença. Você vai falar que você não é capaz, que você não merece, que você não merece esses prazeres da vida, que você não merece ser amada, que você é uma fracassada, ou que você é tudo de ruim. Você é muito mais forte do que você própria imagina. Porque essa doença, gente, é uma guerra, é uma luta que parece que você nunca ganha. Nunca ganha, porque nunca tá o suficiente. A balança fala que você tá ali quase morrendo, mas você não se vê. Não é isso. Vai lá e emagrece mais. Você não conseguir isso, não é bom o suficiente. Mas é uma doença insaciável. Tão insaciável que ela vai te comendo por dentro. Existe muito preconceito, né? Você com certeza que sofre do TA, você já deve ter escutado que isso é porque você foi muito mimada, você sempre teve tudo que você quis. Você tem isso aí porque você não sabe o que de fato é sofrimento. É porque isso aí é falta de trabalhar. Isso é falta de lavar uma louça. Isso aí é porque você não sabe lidar com os nãos da vida. Ai, e assim vai, né? Então eu flertei com a loucura nessa última crise, muito forte. Foi bem pesado. E me fez ter muito mais compaixão com as pessoas que eu atendo hoje. Eu adquiri uma empatia muito maior de dar credibilidade pra quando chega uma pessoa e fala que não tá bem na minha frente. Eu me questionei assim: 14 anos escutando isso. Será que não é verdade mesmo? Será que realmente eu não tenho valor? Poxa, 14 anos escutando todo dia, nunca sendo o suficiente. E aí você vive nesse mundo que nunca é bom, e aí você fala: então, pra que eu tô vivendo? Pra que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? Sabe? Pra que eu tô tentando? Pra que eu tô acordando? Se eu sou esse pedaço de lixo mesmo, se tudo que eu tento fazer, nada dá certo, tudo é medíocre, tudo é isso, o que eu tô fazendo aqui? Então você vira uma pessoa morta por dentro. Se não fosse por 3 pessoas, eu talvez não estaria nem aqui com esse canal e falando um pouquinho pra vocês. Porque assim, nesses momentos, todo mundo precisa de pessoas pra servirem como apoio pra você. Mas é uma doença que você encara como todo mundo é inimigo, todo mundo tá te julgando, né? Você tá no famoso Big Brother, até quando você tá no banheiro dormindo, enfim, é muito louco, né? Essa sensação que alguém está te observando. Então até as pessoas que queriam me ajudar, eu não queria contato, porque a anorexia, a dinâmica dessa doença é diferente, é uma doença às avessas. Você não quer ajuda,
Você não quer o psicólogo, você não quer o psiquiatra, você não quer comer, você não quer contato com ninguém, você odeia todo mundo, porque todo mundo quer te ver feia, saudável, né? Porque existe muito essas deturpações na anorexia, né? E aí, se pra você tá sendo um pouco insano entender essas dinâmicas, imagina o estado que a gente vai chegando. Por isso que é muito comum a gente flertar com a insanidade, com a psicopatia. E aí, aos poucos, com a ajuda dessas pessoas, eu fui me reerguendo. E bem, Bebel, como que tá hoje? Como que você tá hoje? Vivendo. Gente, eu tô vivendo um dia de cada vez. Em toda crise que eu passo, eu acho, não, essa foi a última. Não, essa foi a última. Não, porque todo mundo fala que aos 18 isso acaba. Existe a maioria dos casos, não todos, quando você ali vai saindo da adolescência, vai indo para a idade adulta, a maioria dos casos desaparecem. As meninas, elas se curam, elas conseguem ressignificar o corpo delas e estar nesse corpo. Os outros casos, não. Para uma pessoa que vem aí há 14 anos lutando com isso, eu parei de projetar a minha cura. Eu me dei essa euforia de falar simplesmente isso. Tá tudo bem também. Um dia de cada vez, faço aquilo que eu acho hoje saudável, que me mantém em um estado que me leva ao caminho do meio, oscilações da vida. Mas se eu for esperar estar curada para começar a minha vida, talvez eu nunca começasse. Para finalizar, eu quero deixar um texto escrito pelo meu irmão, fez esse texto para mim. E eu acho que é a melhor maneira de dizer para vocês que vocês estão sendo acolhidas também. Memórias da Depressão, número 21. Eu te vejo. Olhe nos meus olhos, sem palavras, sem defesa, sem medo. Eu vejo você. Eu vejo as roupas ficando largas, o seu rosto se afinando mais uma vez. Você passou por mim, improvisando um sorriso, mas senti que um pouco de energia em seu corpo se esvaía para aguentar o peso da vida e de continuar aqui. Eu estava lá na primeira vez, na segunda, e estou aqui mais uma vez. Minha tristeza é poça perto do seu oceano. Ninguém saberá das suas profundas, jamais devassadas, mesmo que explique com as melhores metáforas o borrão que há em todos os espelhos. A ninguém é dado saber onde se esconde a alma quando tudo mais perde o sentido e o mundo se torna uma inutilidade, a vida um ato imbecil, o corpo repulsivo que precisamos carregar, limpar, alimentar como vermes rastejando no chão. Você se sente presa a ele como uma condenação perpétua, como todos nós, mas diferente. Uma pena. Uma pena não poder ser alguém diverso só para olhar para si mesma de fora. Ver o que você deixa no rastro da sua sombra quando passa. A capacidade de invadir as frestas quando dança, quando sonha por você. É por quem não consegue sonhar. Isso só quando pode. Quando não consegue, eu vejo as marcas do seu corpo, de dentro para fora, tentando sair. Partir para onde possa se amar sem angústia, onde a vida é arte, qual por hora sofremos e seguimos sem precisar saber o porquê. Siga. Hoje não, amanhã não, só quando o destino quiser. Não cabe com os meus olhos o que viram, nem os seus ouvidos. Não mate suas pernas, seus braços, suas mãos, sua boca, seu pulmão, rins. Não mate de repente, nem lentamente, o seu coração. Sem a felicidade de quem se ama, não se pode ser feliz. Vivemos dentro da vida, uns dos outros, e se sua dor é um oceano, nosso amor é terra firme. Nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Só quando pudermos olhar para trás e colher de toda a luta e glória que se esconde atrás do sofrimento. Eu vejo você. Nós vemos você. Vamos incendiar a vida, colher cada gota, oferecer nossa dor na dor do outro, costurando fraquezas numa malha indestrutível, procurar pérolas nas esquinas deste mundo e se encontrarmos. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca.
nessa luta, nessa fome, nessa busca, distraída, vencerá. Isso, eu vejo você, eu sinto você, você é vista, você é amada. E é possível, querida, querido, ter uma vida fora disso. Você merece todo o prazer e o amor desse mundo. Então, fiquem ligados para a segunda parte. Vai ter mais questões técnicas e mais coisas ainda, porque é um assunto que em 2 vídeos não dá para falar. São muitas vivências e eu gostaria de falar tintim por tintim para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e a gente se vê na sexta que vem.